Obrigado, seu Isaías. Quero te estimular e mandar convite para as pessoas que você sente no teu coração que devem participar, ter comunhão com a gente e receber algo que está vindo do céu para a gente, para esse dia, um maná fresco, um alimento que pode transformar vidas, pode salvar vidas, pode curar pessoas, que é um alimento vivo, é aquilo que o Pai nos entrega todos os dias. Na oração do Pai Nosso, a gente pede, né, o pão nosso de cada dia. Mas existe um pão mais importante do que esse pão natural que a gente pede todos os dias. Jesus diz que não só de pão viverá o homem, ele repete as escrituras, né, dizendo isso. E eu creio nisso. A gente anda ansioso, pedindo coisas, e às vezes a gente esquece daquilo que mais sustenta a nossa vida. Na verdade, é daquilo que só isso é o que sustenta a nossa vida. E eu estou muito feliz porque tem um grupo aqui que está frequente, né? A gente está sempre buscando. Isso é uma indicação de que você realmente tem sede e está buscando o Senhor. Espero que Ele te dê mais. Eu oro por isso agora, que sua vida seja abastecida daquilo que você tem buscado. Através da sabedoria do Senhor que é dada a você, dos princípios que Ele te dá, da disciplina e do cuidado e da aliança que você tem com Ele, você possa alcançar coisas que mente não imaginou. Através da renovação da sua mente, você possa experimentar o que o Espírito Santo já te entregou, já está disponível para você. Em nome de Jesus. Amém, galera? Deus abençoe vocês. Michelzão, Said, Elton, Marcelo. Hoje aqui no Zoom só homem. Ontem a gente teve uma reunião de homens. Foi bem legal. O pessoal contou umas histórias bem interessantes lá. Compartilhou experiências, aprendizados. Foi, assim, muito, muito edificante para a minha vida. E o legal é que daqui uns dias a gente tem em Ribeirão também. E a gente quer, inclusive, no futuro próximo, disponibilizar esse treinamento, esse curso, que eu tenho chamado de, na verdade, de um encontro. Porque é um ambiente onde todo mundo compartilha, né? Traz suas experiências, seu conhecimento e distribuir isso, disponibilizar digitalmente para alcançar mais pessoas e ajudar mais famílias, né? Apoiando os homens aí. Abram suas Bíblias aí, quem tem Bíblia, rapidão, a gente vai falar sobre. A gente está numa semana de transbordo, né? De transbordar as bênçãos do Senhor. Parece que isso é uma coisa distante de nós, porque a gente muitas vezes carrega um espírito de acusação e um espírito, inclusive, de rejeição, que forma uma mentalidade que bloqueia aquilo que o pai quer me dar. Existem filhos que não conseguem receber dos próprios pais atenção porque eles se sentem culpados por algo, se sentem não merecedores, e nós não recebemos as coisas de Deus por merecimento. É porque Ele decidiu que vai nos dar. E Ele criou princípios para nos dar. E aí tem caminhos. A gente vê o filho mais velho na relação do pai, filho pródigo e o filho mais velho. Um filho que está sempre esperando o pai dar, mas já recebeu e não consegue acessar. E um filho que recebeu, gastou tudo, perdeu, errou, perdeu o caminho, errou o alvo, caiu em pecado, se distraiu, perdeu tudo que tinha e é recebido pelo pai da mesma forma. Então a gente tem um pai que quer nos abençoar. E isso não deve ser algo assim, eu não devo me mover por causa disso, mas eu devo usufruir disso. O segundo ponto é que a partir do momento que eu passo a fazer parte de um reino, eu pertenço a esse reino. Eu não sei se você sabe, mas todas as pessoas que são de um determinado reino, eles são cidadãos daquele reino, na verdade, eles pertencem ao reino. Eles são um ativo, eles são
um recurso do reino. Então, se o reino for atacado, eles estão ali para defender o reino. Se o reino precisar de ajuda em alguma área social, intelectual, seja o que for, o que ele tem é um capital do reino. Então, nós pertencemos a esse reino. Na verdade, a gente não é dono do reino, nós pertencemos. Em contrapartida, quando você faz parte de um reino, tudo que tem no reino está lá para te servir também. Por isso que os recursos são infinitos quando eu estou no reino de Deus. Por isso que ninguém tem necessidade de nada. Por isso que ele supre tudo. Por isso que até as questões emocionais são supridas dentro do reino. Porque existem pessoas ali com unção, com sabedoria, com conhecimento técnico, para suprir as necessidades que tem. Então, o chamado para pertencer ao reino é muito importante. E durante décadas, talvez aí mais de 200 anos, a igreja ela se preocupou pouco em levar os membros do reino para o reino. Levou muito a todos os cristãos nessas gerações a salvação. Então, você está salvo. Agora, fica aí se lascando, esperando Jesus voltar. E, na verdade, a Bíblia em momento nenhum fala sobre isso. E ontem, inclusive, eu compartilhei que todas as vezes não, mas a maioria das vezes que Jesus vai falar vai trazer uma parábola para ilustrar algo, um ensinamento, ele traz primeiro uma frase. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear, e aí ele continua a parábola. Então, há uma preocupação em Jesus em nos ensinar sobre o reino, em fazer com que a gente entenda que existe um rei, e a partir da existência de um rei, existe uma ordem nas coisas. Quando Deus vai criar a terra, existe uma ordem de criação. Às vezes a gente fica tão preocupado e inventa tanta história que não está na Bíblia, que o diabo caiu na terra e a terra foi destruída e teve guerra dos anjos e não sei o que lá, que isso não são textos bíblicos, tá, gente? Isso é mitologia crente, se é que deveria existir isso. E aí, naquele momento que a terra não está plena, ele simplesmente está construindo. Por quê? Porque existe uma ordem. E depois da terra sem forma e vazia, ela ganha forma e começa a se encher. Ou seja, onde há necessidade, Deus está mostrando isso, ele começa a suprir. Aonde na sua vida está ainda sem forma ou vazio? No seu relacionamento, na sua empresa, na sua carreira, na sua saúde, ele vai transbordar nisso, ele vai trazer recursos e as vasilhas que você tem em casa e as capacidades que você tem, se você usar, Deus vai transformar isso em bênção e multiplicação na sua vida e suprir tudo que você precisa. Por quê? Porque ele quer que você seja bênção, porque você é uma peça do reino. Então, a partir do momento que eu entendo que eu faço parte de algo, eu sou um canal de bênçãos, eu mudo até as minhas buscas pela bênção, porque agora eu entendo um valor maior, porque dentro desse reino ele tem ordem tão diferente do que a gente foi ensinado, que o maior no reino é o que serve mais, é o que trabalha mais, é o que doa mais. Então a minha preocupação deveria estar assim, como eu faço parte desse reino, a primeira, segunda, como eu sirvo mais dentro desse reino. Talvez eu fale isso na semana que vem, como fazer parte do reino. Mas eu creio que a maioria de nós já está dentro do reino, ou como nós passamos a fazer parte, né? E aí, abra suas Bíblias, então, por favor, em Lucas 6:35, eu quero discorrer algo muito simples hoje, mas é um princípio bíblico, um princípio que Jesus trouxe no Sermão do Monte. Ele diz assim: amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, sem nada em esperardes, e será grande o vosso galardão. Aqui ele está falando de galardão, ou seja, dos presentes que vamos receber lá na eternidade. Então, ama os seus inimigos, faz o bem, preste sem nada esperar. E vai ser grande seu galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Tem gente que fala assim, mas Deus está castigando, Deus está destruindo as... Não, Deus é bom até com os ingratos e maus. Deus é bom o tempo todo. Independente da situação, Deus é bom. Deus é justo, mas ele é bom, o coração dele é sempre de abençoar.
Então, esse espírito e essa mentalidade de acusação que eu vivo, de não merecimento, ela precisa ser quebrada. Deus quer me abençoar. E aí o verso seguinte diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. No reino, eu preciso parecer com o rei. Porque se eu não pareço com um rei, eu não entendi ainda a constituição desse reino e eu não ando adequado a essa constituição. É como se eu fosse para os Estados Unidos e andasse com a constituição do Brasil debaixo do braço e fazendo as coisas que são liberadas a fazer no Brasil. Lá, com certeza, eu vou ser preso se eu fizer algo que não está dentro da Constituição. Então, no reino de Deus, as pessoas que entram lá seguem a Constituição do reino de Deus, do reino dos céus. E no reino dos céus diz que os cidadãos do reino dos céus são misericordiosos. Por quê? Porque o rei é misericordioso. E aí, todos se tornam misericordiosos. Então, se você já está no reino, essa é uma característica que tem que caminhar com a gente. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, no reino de Deus, eu faço primeiro. Eu não julgo, eu não condeno e eu perdoo. É quase traduzir misericórdia, né? Mas ele está trazendo mais detalhes sobre isso. E eu queria que você fizesse uma autoanálise, porque Deus tem um transbordo essa semana, mas eu preciso estar dentro do reino, andando conforme a característica desse reino, para acessar essas dispensas do reino que transbordam sobre mim. E o verso 38 diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, ou transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida em que medirdes, também medirão você de novo. Na mesma medida que você medir, você vai ser medido. E aí eu queria ressaltar e trazer mais sobre esse começo do versículo 38. Dai e vos há dado. Dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante. Boa medida, recalcada, transbordante. O que é essa expressão? Eu não sei se você já aprendeu sobre isso, mas é uma medida que o comércio daquela época usava. Então era muito comum o que Jesus estava falando para aquele povo, que eles iam comprar uma medida de farinha, então eles levavam vasilha, e aí a pessoa botava a farinha dentro, aí a pessoa batia essa vasilha para poder ir mais para o fundo, ou de grãos, ou uma medida em pó ou em grãos, e ele batia, ela afundava, aí ele punha mais. Aí ele batia dos lados, pá, 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 e aí batia a lata assim. E aí ela ia afundando e essa medida vai sendo recalcada. E aí ele pode pôr mais dentro. Porque ali eles tinham certeza da quantidade que tinha dentro desse recipiente. Sacudida até chegar ao ponto de ser transbordante. Eu não sei se você já fez isso em lata de chocolate em pó, por exemplo. E se você faz, você bate, você percebe que ela vai afundando e parece ter meia lata ali, né? O que eu mais fico frustrado é o Doritos. Quando você abre, um saco gigante só tem um terço do saquinho pra gente. Eu queria uma medida transbordante do Doritos. E aí, qual é assim, a referência que a gente tem hoje em dia que mais a gente pode ver isso? Pipoca. Quem já viu, foi no pipoqueiro bate saquinho, põe mais um pouco, põe mais um pouquinho, põe uma manteiga, bate, aí começa a transbordar. E aí você vem com o saquinho e tá até derrubando. Era isso que acontecia naquela época. E é isso que Jesus está querendo passar. Sabe esse momento que você vai comprar uma pipoca que você quer que ele transborde? Ele está falando, é assim que eu quero te servir, é assim que eu quero te abençoar. Mas ele tem algumas fórmulas para isso. Eu tive uma experiência uma vez, eu estava numa feira livre lá em Goiânia, eu estava na casa de amigos e a gente foi comprar piqui na feira. E aí chegou na feira,
O cara mede piqui em lata de óleo de antigamente, sabe? Aí media uma lata, 2 latas. Isso foi há pouco tempo, viu, gente? Não faz tanto tempo assim, não. Aí, só que a pessoa colocou um fundo falso, então não tava uma lata cheia. E a pessoa que foi comigo, que eu estava na casa dele, era um sargento militar. E aí o cara descobriu que ele estava sendo roubado. E aí deu maior confusão na feira. Por quê? Porque aquela medida que estava sendo dada estava aquém do que estava combinado. O problema com Deus é que ele não vai te entregar a medida certa, ele quer te entregar a medida transbordando. Então, tudo que você calculou, que você pensou que você pode ser abençoado, Deus está falando, isso não é nada. Eu tenho muito mais para você. Essa semana é para você transbordar, para você experimentar e alcançar coisas que você nunca alcançou, que você nem sabia. Você vai para casa tentando juntar. É mais ou menos como Jesus fala assim: joga a rede do outro lado. Vocês não estão pegando nada. Vocês pensam que pegaram alguma coisa, vocês não pegaram nada. Então, joga a rede do outro lado. E aí, na hora que puxar, vai ser difícil. A rede não vai aguentar de tanto peso. Vocês vão pescar, passar a noite pescando, não vão pegar, e aí vocês vão ter que chamar os amigos para ajudar a carregar. É como aquele fim de ano que a gente faz comida e não sabe o que faz com a comida, tanta comida que sobra. É medida transbordante, ele não falou algo diferente. Então, o que a gente quer que seja feito por nós, é isso que o texto tá nos dando. Faça primeiro. No reino de Deus é assim, faça primeiro, sirva primeiro. Quer que as pessoas te tratem diferente? Trate as pessoas diferente. Simples. Não precisa elaborar uma coisa do outro mundo, eu vou fazer uma terapia do outro mundo, vou fazer. Não, trate a pessoa diferente. A pessoa não me cumprimenta, cumprimente. A pessoa não me abraça, abrace. A pessoa não fala comigo, fale com ela. Separe um tempo especial para essa pessoa. E às vezes eu vou falar assim, mas as pessoas não merecem. A minha casa está ruim, mas essa pessoa não merece. Não importa. Ele não falou para você fazer pelos que merecem. O meu jeito de agir não define o jeito do outro agir. Eu defino como eu vou viver. E o resultado e a recompensa não tem a ver com o que o outro faz. Se eu fizer e o outro não fizer, não importa, eu vou receber. E eu não vou receber a medida exata, vou receber a medida transbordante. Então, você quer experimentar o bem? Faça o bem para alguém. Você quer uma semana de bênção? Abençoe. Você quer uma medida transbordante? Faça algo que alguém que não espera. Então, toda semana eu e a Gra, a gente tem oportunidades, e eu posso dizer, a maioria dos líderes do Just também, oportunidade de abençoar pessoas. Toda semana a gente tem. E às vezes as pessoas falam, mas você não para. Cara, é um privilégio a gente poder fazer algo. É vantagem para a gente fazer algo por alguém. E às vezes isso não está sendo entendido, porque a nossa mentalidade ainda não é do reino de Deus, é a mentalidade do mundo, tá conformada ao mundo. Então, quando eu passo a ter a mentalidade do reino de Deus, eu passo a entender que quanto mais eu sirvo, mais eu sou servido, mais eu ganho, mais eu acumulo, nessa vida e na eternidade. Então, faça algo significativo para alguém. E Deus vai te apertar mais um pouquinho para colocar mais. Deus vai aumentar suas amizades, seja amigo de alguém. E Deus vai te dar paz espirituais sensacionais, como nos dá. Mas seja um investidor na vida espiritual de alguém. E os seus filhos vão ser uma bênção. Quando você for um filho abençoador, tipo o Gide lá na casa da mamãe hoje, já lá, gente. Mamãe fazendo cafezinho, olha que mordomia. E no seu casamento também. E na sua casa também. Seja o primeiro. A gente sabe que o conhecimento, né, a verdade é o que liberta. Então, isso é uma verdade que ele nos trouxe. Quer liberdade dentro da sua casa? Começa a agir dessa forma. E a sabedoria traz a vida abundante que a gente quer. Eu preciso profundidade e intimidade com a sabedoria. Eu tenho pedido a Deus um nível de conhecimento que eu não tenho. Eu tenho pedido a Deus experiências com o Espírito Santo que eu não tive ainda.
mais intimidade, mais sinais. Eu quero ver gente ressuscitada na minha frente. Eu quero ver. Eu não estou falando que eu quero fazer isso, não. Eu quero ver, quero testemunhar ressurreição. Eu quero testemunhar gente curar o Covid, assim como um dia eu fui curado da dengue. Eu estava com dengue, estado grave, uma pessoa orou, eu simplesmente levantei. A dengue acabou naquele momento. Então eu quero ver muito isso. Era a segunda dengue que eu tinha, era uma situação bem grave. Eu quero ter mais revelação da palavra. Eu tive uma experiência de revelação da palavra que foi o maior impacto que eu tive na minha vida espiritual. Um dia o Espírito Santo falou, vai lá para dentro, era 5 da manhã. O pessoal, a gente tinha estudado a Bíblia de madrugada inteira. O pessoal foi embora. Na hora que eu entrei, o Espírito Santo falou, senta e abre a Bíblia. E aí foi a maior experiência de revelação, de entender o panorama bíblico que eu nunca tinha entendido. Isso já tinha 20 anos de Bíblia. Então eu quero ter essa relação íntima com o Criador. Eu quero ter a experiência de ser um pai melhor. Então eu preciso acessar o pai. Eu quero estar naquela reunião lá, ó, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a sabedoria estava lá. Quero conhecer isso. Que estava lá no começo. O que ele estava fazendo? E eu sempre repito, eu sou a pessoa mais abençoada nessa igreja. Por quê? Porque eu sou a pessoa que mais quero abençoar. Não tenho conseguido ultimamente, porque tem pessoas sendo levantadas aí que são aviões em servir, em abençoar, em buscar. Mas isso tem me ativado a buscar mais ainda. Não é por uma competição, é porque eu quero ter a característica desse reino. Eu quero ser o que mais serve. Então eu decidi entrar nessa jornada de compartilhar a palavra. Em 400 dias quero compartilhar 365 mensagens. Em 400 dias. Quem é que mais vai ganhar com isso? Sou eu, porque eu, eu que vou estar entregando. E o que está acontecendo durante esse processo? O Espírito Santo tem falado comigo. Quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter me esvaziado. Eu não vou ter mais assunto para entregar, ensino para dar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou receber outra medida. Por isso que ele fala assim, se te pedirem a capa, a túnica, entrega a capa também. Entrega tudo. Porque ele vai te abençoar. Talvez nossos guarda-roupas estão cheios de coisa para dar. Talvez a gente tenha um monte de conhecimento para entregar. Talvez a gente tenha um braço forte para poder ajudar a carregar alguma coisa. Tenha recurso financeiro em casa. Então, é tempo de abençoar. É tempo de ser abençoado. É tempo de ser acrescentado a nós. Eu sou muito servido também. Eu tenho que dizer isso, tanto na minha casa, na igreja e pela minha liderança. Sou muito servido. E eu reconheço isso. E claro que eu sou grato, mas sei que eles vão receber mais ainda. Tem a história de uma situação aí que a gente quer resolver problemas e a gente vai para um caminho e tira Deus das soluções dos nossos problemas. Então, teve uma esposa que estava sendo muito maltratada pelo marido. E ela procurou o pastor, falou, eu quero me separar, não aguento mais esse homem, ele é terrível, mal educado, só pensa em videogame, de futebol, e só vive com os amigos, trata todo mundo bem, me trata mal. E foi passando o tempo ali, o pastor ouvindo aquilo, falou assim, você sofreu demais, você merece ser vingada. E aí virou para ele, não sei se você conhece essa história, virou para ela e falou assim, você vai vingar tudo que você fez pelo seu marido, tudo que você serviu, e agora você vai fazer ele primeiro se apaixonar por você, e aí você vai entregar a carta de divórcio. Então, em 3 semanas, você vai ser a melhor esposa que seu marido poderia ter. Você vai cuidar dele, você vai receber ele, você vai fazer a comidinha, você vai fazer tudo que ele gosta, do jeito que ele gosta. E aí, 3 semanas depois, o pastor procura ela, e aí? Já deu a carta para ele? Como é que foi? Ele se sentiu humilhado, chorou? Falou, não, pastor, não quero me separar dele, não. Meu marido mudou completamente. Meu marido chega em casa e quer estar comigo. Meu marido não quer mais ficar no futebol. Meu marido... E o que ela recebeu? Ela recebeu aquilo que ela entregou. Ela formou a situação. Ela restaurou o relacionamento.
E você? Como você está fazendo para receber as bênçãos que Deus quer te dar, que já disponibilizou no seu reino? Como é que Deus está fazendo? Quem você serviu essa semana? O que você fez de significativo para alguém, de domingo para cá? Significativo. E se não fez, é uma luz amarela. Não fica acusado, mas fica com a luz amarela, que ainda não acabou a semana. Hoje é quarta-feira, a gente está no meio da semana. Luz amarela hoje, preciso fazer algo significativo para a vida de alguém. Então, sempre que eu estou ajudando alguém, por exemplo, na carreira da pessoa, na empresa da pessoa, eu sei o que vai acontecer comigo lá na frente. Porque eu estou dando o que eu tenho de melhor. Tem gente que fala assim, mas ninguém faz isso. Outro dia eu ouvi isso de uma pessoa falando, ninguém faz isso pelos outros, ninguém ajuda, não é comum, nem na igreja. Deixa eu te dizer, eu sei como é a cultura do reino. Dai e dar-se-vos-á. É isso que ele está nos pedindo hoje, para buscar. Então, procure a pessoa. Eu estou te falando que a gente tem vivido aqui na igreja, eu tenho a minha liderança também, meus pais espirituais também é a mesma coisa. Procure pessoas que você possa trazer de volta a identidade dessa pessoa. Para isso você precisa ter descoberta a sua. Faça essa pessoa descobrir o valor que ela tem. Para isso você precisa descobrir o valor que você tem. Não como o filho mais velho, lá no caso do filho pródigo. A dignidade dessa pessoa, traga de volta. Por isso que a gente não gosta de dar cesta básica. A gente ama servir, mas a gente não gosta da cesta básica. A gente quer que a pessoa ache de novo toda aquela força, capacidade de produção que ela tem, possibilidade de produção que ela tem. E aí você vai ver o que vai acontecer com você, com a sua família, com tudo. Faça mais. Para com esse negócio de, preciso dar uma descansadinha. Odeie o sofá. Odeie a Netflix. Isso te rouba a bênção futura e a presente. E aí, lembrando que Deus tem uma ordem para essas coisas, tá? Não é assim, e aconteceu, não. Planta. Eu tenho 37 anos de ministério. Agora eu creio que se eu continuar servindo, eu vou alcançar coisas que eu nunca alcancei. Eu vejo Paulo indo ao terceiro céu, eu fico louco, eu preciso experimentar isso. Mas eu sei que ainda tem uma caminhada aí que Paulo caminhou e serviu, ele entregou tudo. Deu tudo. Por isso que ele acessou tudo. E aí, a ordem seria: amai, pois os vossos inimigos. A gente está lendo os mesmos textos, tá? Amai os vossos inimigos. Começa por aí. O exercício é esse. Fazei o bem. Emprestai sem nada esperar de volta. A emprestar, gente, não fica depois falando, fulano não me pagou. Não, se você emprestou, empreste como aquele que não vai receber. Perdoe as pessoas que não te pagaram hoje. Sede, depois, misericordiosos. Tem essa ordem nos textos lá. Você vai lá voltar no texto e ler tudo. Não julgueis, não condeneis e perdoai. Lucas 6,38 diz, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Faça isso essa semana ainda. Faça algo grande pela vida de alguém. Faça pela tua igreja. A igreja está sempre precisando de apoio, porque tem sempre um monte de oportunidade para a gente ajudar. Faça além do que você tem feito pela sua família. Provérbios 4:10, e eu quero que você medite muito em Provérbios 8 essa semana, tá bom? Mas Provérbios 4:10 diz assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Quem está com medo de morrer, o Senhor vai multiplicar os anos da sua vida, vai te dar mais vida. Ele não quer. Tem gente que fala assim, mas tem a data certa de morrer. Não tem. Se você fizer isso, os anos da sua vida são multiplicados. Então não tem data certa. Sou eu que decido se eu quero viver mais ou menos. Provérbios 4:18 diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora e que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é um caminhar de glória em glória. Vai perdoando as coisas menores que você consegue. Daqui a pouco você vai perdoar a todos. Seu coração é livre. Você vai viver em paz. Você vai experimentar coisas que o mundo não pode experimentar. Mas vai fazendo. Começa a fazer hoje. Se eu não tenho dinheiro, faz algum bolo. Vai lá, faz um bolo para alguém. Faz algo. E eu tenho certeza, se você orar antes, Deus vai te falar o que alguém está precisando para ser impactado, sentir amado e a pessoa ser curada em alguma área.
Faça o mínimo que puder na primeira, se você não tem condição, mas vai fazendo. E o Senhor vai te dar mais para fazer mais. Porque aqueles que ele pode confiar, ele pode entregar os seus mistérios, ele pode entregar seus recursos, porque aquele que valoriza os pequenos começos, ele pode confiar que vai entregar mais. Aqueles que são fiéis no pouco, ele pode entregar o muito. E Provérbios 8:18 diz: riquezas e honras estão comigo. Essa é a sabedoria falando para a gente hoje. Assim como os bens duráveis e a justiça. O Senhor tem riquezas e honra. Coisas naturais que passam para a gente hoje. E o Senhor tem os bens duráveis, aqueles para a eternidade, os galardões. E a justiça dele para fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro que essa mensagem seja vida, rema na nossa vida, no nosso coração. Que nós sejamos conhecidos como aqueles que servem. Nós conhecemos povos que foram conhecidos por várias coisas, porque eram adoradores, porque eram fiéis e leitores à palavra, porque eram conhecedores das tuas escrituras, mas faz-nos, além disso, cidadãos do reino, aqueles que servem, aqueles que amam, aqueles que perdoam, aqueles que não julgam, aqueles que são os abençoadores. Nós te pedimos isso, para carregarmos a característica do teu reino. Abençoa cada um que tem precisado de algo agora, Pai. Tem precisado de liberdade no espírito, na mente. Tem precisado de um recurso financeiro. Eu abençoo a sua vida agora em nome de Jesus. Amém, queridos. 8:01, desculpe o horário. Deus abençoe vocês. E que essa semana não termine antes de você ser muito abençoado. Muito abençoado. E ser um grande abençoador, primeiro. Amém? Temos motivo de oração aí?